11 horas 35 minutos, de volta agora aqui com o TV Mar News. Olha, História e Pensamento Crítico Alagoanos ganha o palco do Arquivo Público de Alagoas, o APA, em um evento especial do projeto Chá de Memória, que terá sua 45ª edição nessa quinta-feira, a partir das 19 horas, na própria sede do APA, que fica aqui em Jaraguá. Serão lançados 4 livros do escritor, historiador e vice-reitor do SESMAC, Douglas Aprato Tenório. O professor e literato participa de uma conversa com o público e o evento é aberto a todos. Se você de repente tem interesse em participar, está convidado. Então, a partir das 19 horas, tá bem? Olha só, gente, nós noticiamos aqui no TV Mar News ontem a morte do empresário Marcelo Barbosa, que foi atingido por um tiro de fuzil em decorrência de uma abordagem da Polícia Militar. E a gente traz esse tema agora aqui para o nosso quadro Penal News, recebendo aqui no nosso estúdio já Bruno Calado. Bruno, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, mais uma terça-feira, muito bom poder te receber aqui. É uma história que realmente, um caso que ganhou grande repercussão, infelizmente culminou com a morte do empresário, que inclusive chegou a ser transferido para São Paulo. A família transferiu ele para lá numa tentativa de salvar a vida dele. Infelizmente não conseguiu. Eu queria que a gente iniciasse aqui a nossa conversa com você explicando quais são as versões desse caso que a gente tem. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer estar aqui com vocês em mais essa terça-feira. Eu começo o programa prestando minhas condolências, meus sentimentos aos familiares do Marcelo Barbosa Leite, esse empresário que veio a falecer ontem, né, no dia 5 de dezembro, e começando a narrar esse fato. Para alguns, até então desconhecido, outros já estão ouvindo falar em mídias, em canais de comunicações, em sites de notícias, o que aconteceu. Então, há versões controversas, né? O empresário Marcelo Barbosa Leite, no último dia 14 de novembro deste ano, certo? Ele vinha dirigindo um veículo e na L220 em Arapiraca foi atingido por um disparo de arma de fogo, disparado por um policial militar, certo? Nessa abordagem. Essa é a versão narrada de forma genérica e incontestável, ou seja, a versão tanto aclamada, acolhida pela família, quanto pela parte da polícia. Certo? Que ele vinha dirigindo um veículo na L220 e foi atingido por um disparo. Isso aí é incontestável. Quais as antinomias agora nos detalhes? Passemos às antinomias, às controvérsias que estão nos detalhes deste fato. Segundo a polícia, e eu narro a versão da polícia, o empresário passou em alta velocidade, apontando uma arma de fogo para a viatura da polícia, da guarnição que fazia a ronda ali naquela AL, naquela estrada, certo? Foi quando o policial disparou essa arma de fogo, certo? Atingindo o empresário, atingindo o veículo e o empresário. Essa é a versão trazida pela polícia. Ele passou em alta velocidade e apontou uma arma de fogo. São os detalhes trazidos pela polícia. Quais os detalhes trazidos por testemunhas e por familiares de Marcelo Barbosa Leite? Ele não tinha arma alguma, Orlando. Nunca soube nem manusear uma arma. Pessoa de bem, muito bondosa, de um comportamento muito tranquilo, que jamais iria manusear uma arma de fogo, tampouco apontá-la para a guarnição da polícia. E aí a polícia efetuou esse disparo, o veículo não vinha em alta velocidade, pois se viesse em alta velocidade, muito provavelmente teria capotado ou colidido com alguma barreira, algum poste, porque quando se atinge um veículo com arma de fogo, com disparo de arma de fogo, e este está em alta velocidade e munições pegaram no pneu do veículo, se tivesse em alta velocidade, a probabilidade de virar, de capotar um veículo desse é muito grande. O que não aconteceu. O veículo não apresentou sinais de que estava em alta velocidade quando atingido pelo disparo de arma de fogo. Essa é a versão trazida pela família. Então, os detalhes conflitantes são esses. Né? Enquanto a polícia diz que o Marcelo apontou essa arma de fogo e vinha em alta velocidade, a família alega que não houve alta velocidade, certo? Que jamais houve qualquer arma, que a arma foi implantada no local pelos policiais, pois ele não tinha qualquer arma de fogo. E aí vem questões que estão sendo analisadas em investigações, certo? Para afastar qualquer uma dessas teses. Bruno, ainda que ele tivesse realmente apontado uma arma, a polícia poderia ter agido dessa forma? Não houve troca de tiros. Não houve troca de tiros. É necessário, às vezes, uma abordagem
quando demonstra algum perigo e aí a polícia age em legítima defesa própria, legítima defesa de terceiros, né? Age no estrito cumprimento do dever legal a qual é atribuído à polícia, certo? Quando numa perseguição demonstra um perigo iminente aos policiais. Mas numa ação como essa, mesmo essa atitude narrada pela polícia, os disparos, inclusive muito provavelmente efetuados, e eu digo provavelmente porque está sendo alvo de investigação, de perícia, e a perícia há de ser acostada ainda ao inquérito policial, certo? O disparo de uma carabina 556, que é uma munição muito perigosa, muito letal. É tanto que a munição atravessou o porta-malas do veículo, atravessou o banco traseiro do veículo, o banco do motorista e acertou o Marcelo Barbosa Leite, eliminando de pronto o seu rim, o seu baço, fazendo um estrago orgânico muito grande no empresário que veio a falecer ontem. Bruno, qual a atual situação do caso agora? Polani, o caso é de muita complexidade, ainda mais envolvendo policiais, salvo engano, 6 policiais. Foram designados 3 delegados de polícia, dos quais um, inclusive, eu conheço, o Dr. Felipe Caldas, e está à frente dessa investigação e está na fase investigativa ou investigatória, né? Estão sendo colhidos depoimentos de testemunhas, depoimentos de familiares, depoimentos dos próprios policiais que, como são investigados, não têm a obrigação, né, de depor, podem fazer uso do direito do silêncio, mas eu acho que vão querer contribuir para a investigação. Então, está nessa fase investigatória. Além dos depoimentos colhidos, que são as provas colhidas através de depoimentos de envolvidos, provas testemunhais também, testemunhas oculares do caso, bem como provas periciais. E aí as provas periciais eu julgo numa situação como essa, Polani, de tal importância, de tamanha importância, tanto quanto a prova testemunhal. Porque a prova pericial ela vai ser feita em cima do veículo, né? Aquele veículo, a prova pericial vai fazer o alcance se ele vinha em alta velocidade, se aquela munição deflagrada no pneu daquele veículo seria capaz de fazê-lo capotar, de fazê-lo virar, de fazê-lo colidir, né? Fatalmente. E aí a perícia a ser acostada aos autos deve ser muito esclarecedora, deve ser muito conclusiva para afastar qualquer uma das teses conflitantes. Bruno, a gente vê, né, que em alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê a utilização de câmeras de segurança já no fardamento dos policiais, que possibilitam, inclusive, averiguar de uma forma mais nítida, mais clara, uma situação, por exemplo, de um crime como esse, né? Seria o caso também da gente trazer essas experiências aqui para a nossa polícia, passar a colocar câmeras também no fardamento, porque isso tanto pode resguardar o policial de alguma truculência, alguma abordagem, alguma acusação desse tipo, alguma acusação, tanto pode resguardar, como também pode esclarecer uma situação como essa. Isso, né? Polani, eu defendo a faculdade. Isso devia ser facultado ao policial, né? Ser ofertado ao policial essa câmera, esse monitoramento, para que ele se resguardasse. Eu acho que o policial ele se resguarda muito mais do que a própria vítima também, né? Do que a própria vítima, do próprio réu, do próprio acusado, que será alvo daquela abordagem. Então, eu acho que a câmera devia ser facultada assim ao policial. Numa situação como essa, se tivesse uma câmera, não só no fardamento, mas como na viatura principalmente, devia também ter uma câmera de monitoramento. E aí saberíamos se o Marcelo passou ou não em alta velocidade, saberíamos se o Marcelo apontou essa arma para os policiais. Como alguém, Polani, é difícil de acreditar na versão da polícia. Eu sou alguém que admiro demais a corporação, admiro demais a polícia, sou amigo da polícia, muito embora advogado criminalista tenha esse embate com policiais, etc. Eu não, eu sou muito amigo da polícia, sou admirador do trabalho da polícia, sou defensor do trabalho da polícia. Mas é muito difícil de acreditar que alguém que vinha em altíssima velocidade ainda conseguiu apontar uma arma de fogo para a viatura, né, que o veículo, quando atingido por um disparo de um fuzil no pneu, não capotou, não virou. Então, há situações difíceis de serem deglutidas, né, com a versão da polícia, que haverão de ser comprovadas ou não com a prova pericial. E aí os delegados que estão à frente dessa investigação deverão fazer algumas indagações. Havia, de fato, arma com o Marcelo, né?
qual foi a arma utilizada para efetuar o disparo. Já se sabe que tinha um policial portando uma carabina 5.56, que estão atribuindo fuzil, a nomenclatura de fuzil. Já estão atribuindo tinha um policial portando essa carabina 5.56. Então, o disparo foi efetuado através da carabina 5.56. Poderia ter sido utilizada uma outra arma para disparar, né, como sinal de atenção, como sinal de pedido para que respeitasse aquela abordagem, ou seria necessário realmente o disparo de uma arma tão letal, tão potente como a carabina 5.56. Né? E aí, se houve de fato a implantação ou não. O veículo foi retirado de lá sem os devidos cuidados, a arma me parece que foi entregue à delegacia numa sacola plástica. Então já mancha ali a perícia, né? A captação de digitais, se tinha digitais do Marcelo, se ele apontou a arma para guarnição, haveria de ter então digitais do Marcelo ali naquela arma. E aí, quando policiais pegam essa arma sem os devidos cuidados daquele veículo, se é que estava naquele veículo, para entregar na delegacia, certo? Sem aqueles devidos cuidados, já mancha a prova pericial. A gente assiste esses programas de televisões, né, Paulane, lá dos Estados Unidos, aqueles CSI, aqueles programas de investigações, que é tudo tão perfeito, né? Colheita de digitais, tudo. E isso favorece tanto a investigação. Eu costumo dizer que a fase investigativa, a fase investigatória, é a principal parte para a elucidação de um crime. Nós trabalhamos em crimes aí onde, se a parte de investigação tivesse sido bem feita, bem elaborada, né, tudo seria mais fácil de trabalhar no processo. Pois é, né? Fica aí, então, uma grande responsabilidade nas costas desses peritos que vão analisar esse caso. E o que pode acontecer de agora em diante? Veja, Paulane, com o desfecho da investigação, com a conclusão da investigação, com o acostamento das provas periciais e testemunhais, os delegados que estão à frente dessa investigação deverão concluir por alguma das teses. Ou a tese veiculada, defendida, né? Acobertada pela família, ou a tese trazida pela Polícia Militar. E aí, se a tese trazida pela família se sobressair com as provas periciais, etc., né, haverá um disparo, terá acontecido um disparo totalmente desnecessário que acarretou na morte do empresário. Né, e os policiais deverão, claro, cada um, na medida de sua culpabilidade, responder criminalmente por esse delito. Né? Ou se terá o empresário Marcelo agido de acordo com o que os policiais falaram, e aí os policiais terão provavelmente o acobertamento, o acolhimento das teses do estrito cumprimento do dever legal, bem como da legítima defesa. Então, as investigações deverão ser concluídas, claro, com o supedâneo da prova pericial, né, para que seja bem conclusiva e chegue no Poder Judiciário, está na fase policial, chegue no Poder Judiciário bem elucidativa, para dar o deslinde processual dessa situação. Muito bem, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Eu que agradeço, Paulane, e vamos trabalhando mais nesse caso de acordo com o deslinde dele, com o andamento dele. Traremos aqui para todos vocês. Eu agradeço a todos vocês, um abraço em cada um. Muito bem. E olha, gente, você aí que nos assiste, né? A gente viu aí já a entrevista aqui no bloco passado a respeito de como utilizar bem o seu 13º. E a gente sabe, né, que de fato a economia aqui de Alagoas estará bombando com o pagamento desses 13º aos alagoanos. E a gente vê aí exatamente esse otimismo na matéria de Fernando Palmeira. Reta final do ano e além, claro, do tema futebol, Copa do Mundo, mas vamos voltar para a realidade política e econômica do nosso país, principalmente o enfoque político e econômico. Político, sim, porque há muitas expectativas de um novo governo. E a economia, que é a vida, não apenas estruturante do país, mas de toda a comunidade, de toda a nação, de todo o povo brasileiro. Estou aqui na sede do FEComércio, no bairro do Farol, aqui em Maceió, para conversar com Vitor Hortêncio, que é da assessoria econômica FEComércio, diante das pesquisas que a FEComércio faz o ano todo e nesse final de ano, vamos saber das expectativas diante de tudo isso. As expectativas para o final do ano são muito boas, principalmente com a injeção de liquidez do 13º salário. O pessoal, grande parte das pessoas esperam o final do ano, que é um período de confraternização, um ano de muita injeção de liquidez, e de acordo com a pesquisa que a gente fez aqui no Instituto FEComércio, a expectativa é que seja injetado agora, no período de dezembro, uma média de 1,3 bilhão de reais. Esse valor a gente conformou, primeiro, pessoas
Da Previdência a gente tirou, porque o pessoal da Previdência já recebeu agora na passagem do primeiro para o segundo semestre, né, que é uma média de 660 milhões de reais. Então a gente tirou desse montante, mas mesmo assim tem o valor do Estado, né, que vai ser repassado agora esse ano. A média de pessoas que trabalham no Estado, de servidores públicos estaduais, é de 38 mil pessoas. Então, quando a gente faz a média de salário pelo portal de transparência, só o Estado vai injetar na economia 386 milhões de reais. Então, só o 13º, fora o adiantamento de salário, que vai ser dessa mesma magnitude, né? E o pagamento agora que saiu no dia 30 de novembro. Então, só o Estado, se você fizer um cálculo e multiplicar esses 386, vai passar de 1 bilhão de reais só o governo do Estado. Isso representa e muito, né, para a economia no país e também no Estado de Alagoas. Muito embora, diante de todas essas indas e vindas, celeumas de toda espécie, no ambiente político, mas no ambiente econômico, o Brasil, como é muito forte, a gente sabe o poder de recuperação que a nação tem, que o país tem, é que nós estamos superavitários, né? Internacionalmente e também internamente. Isso mesmo. Apesar de ter um ano difícil, né, o Brasil ele é muito forte, né, nos commodities e vem se recuperando. Esse ano agora, apesar de todos os problemas políticos que a gente teve, o Brasil ele está retomando os trilhos, né, e principalmente nesse segundo semestre. Tanto é que um dos índices que estão saindo em destaque é o índice de empregabilidade. Tanto é que a desocupação caiu bastante nesse segundo semestre. A gente está com índice de desocupação abaixo de 9%, tanto é que saiu agora do IBGE numa média de 8,3%. Então, é um índice relativamente baixo, comparado a quase 15 milhões de pessoas, ou 14%, no começo desse ano de 2022. Ortez, como estamos aqui no Núcleo Importante de Pesquisas Econômicas, FEComércio, eu gostaria que você expusesse para a comunidade em geral, principalmente aqueles que ainda estão com seus problemas econômicos no orçamento doméstico, qual a melhor orientação nessa reta final do ano? Na minha opinião, é a consciência. Eu acho que a consciência, primeiro, planejamento, são palavras de ordem. Primeiro, você tem que ver, eu acho que o mais fácil é saber o quanto você ganha. Você ter noção de quanto você ganha é importante. E muito mais importante de ter noção de quanto você ganha é de quanto você gasta. Esse controle do que você gasta, ele é muito importante para você não ultrapassar os seus gastos diários. Segundo, cartão de crédito. Cartão de crédito, o ideal, se você tiver um cartão, use só um cartão. Tenha um controle de um cartão. Não ultrapasse 30% da sua renda, porque esse é o limite máximo que a gente, como economista, pessoas que trabalham com finanças, aconselham você a gastar. Passando dos 30%, você pode sair do endividamento, porque endividado eu acho que quase todo mundo é. Mas a questão é você sair... O Brasil deve... É você sair do endividamento para a inadimplência. A inadimplência ela é muito mais grave porque mexe com a questão psicológica, mexe com a autoestima e mexe com o próprio crédito. A partir do momento que você se torna inadimplente, você não pode adquirir novos empréstimos, né? Com as imagens de Flávio Santos, aqui do FEComércio, Fernando Palmeira, para a TV Mara da Organização Martão de Mello, canal 525 NET. Claro. Mais dicas aí para vocês, viu, gente? E olha só, muitas chuvas nos últimos dias, uma árvore acabou caindo na Ponta Verde, atingiu a fiação dos postes e também um food truck. Quem traz esses detalhes para a gente agora é Fernando Palmeira. A exemplo do que a Sala de Alerta da SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nos advertia, na última participação que tivemos lá, é que chuvas cairiam fortemente em todo o estado de Alagoas e particularmente em Maceió. O que acontece nesse momento aqui em Ponta Verde, com chuvas torrenciais e as árvores que caem. Não precisa ser árvore frondosa nem árvore antiga, como essa amendoeira que caiu exatamente aqui no leito da rua Carlos Tenório. A SMTT já está ali fazendo todo o controle de trânsito, evitando a circulação, mesmo que está totalmente obstruída essa via aqui da parte central aqui de Ponta Verde. Uma área residencial, de edifícios de condomínio e também área de gastronomia, a exemplo de restaurantes, bares e food trucks que funcionam em toda essa área. O trânsito está paralisado nessa área aqui, como estamos vendo, a árvore ainda se encontra no chão, o pessoal fazendo a devida poda ali, cortando os galhos para a retirada
dessa árvore que está no leito da rua. E dá para a gente mostrar aqui um fio que se encontra espalhados por aqui, fio de alta tensão. A árvore, quando caiu, danificou a instalação dos food trucks, que dá para a gente ver que estão destruídos aí. E esse fio, muito embora o pessoal da Equatorial já esteve por aqui, a equipe ainda está circulando por aqui, desativando a energização dessa área para evitar maiores problemas e perigo da vida de quem transita por aqui. Moradores estão ajudando e o trânsito ali sob controle, mas nenhuma vítima e danos apenas materiais, principalmente para esses que comercializam food trucks por aqui. Mas nada de nenhuma vítima, nenhum problema e todo o controle de eletricidade e aí a retirada do resto dessa árvore que caiu no leito dessa rua aqui em Ponta Verde. Com as imagens de Flávio Santos, de Ponta Verde, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET, claro. Pois é, gente, olha, devido a essas chuvas, um muro acabou caindo também lá no bairro do Feitosa ontem à noite. Fernando Palmeira foi lá conferir como é que está a situação por lá. A gente vê agora. As últimas chuvas que caíram na capital alagoana, inclusive derrubando árvores e também muros, como no caso aqui do bairro do Feitosa, na Avenida Governador Lameia Filho, na Travessa Governador Lameia Filho também. E eu estou aqui ao lado do superintendente da SUDES, que é o Primo, Genivaldo Primo, nos fala sobre mais esse acidente e as providências que a Prefeitura está dando e acompanhando aqui, dando assistência à comunidade. No caso, eu estou como coordenador regional aqui nessa região e nós recebemos nas primeiras horas do dia de ontem da Defesa Civil um comunicado que havia caído esse muro aqui, uma empresa próxima aqui, tem residência também, e aconteceu que, segundo a informação aqui dos populares, dos moradores, esse muro já pendura há 30 anos, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma coluna, e eu costumo dizer que durou muito ainda esse muro. Agora nós estamos fazendo toda a limpeza do local, graças a Deus não aconteceram nenhum incidente, né? Ninguém foi ferido, só um pouco de danos materiais ali de uma residência, 2 residências aqui, mas nós estamos tomando as devidas providências. A Defesa Civil já veio, já fez as suas notificações e agora é o trabalho da gente que nós estamos fazendo a conclusão. Diante dessa destruição, inclusive, tem uma senhora que mora logo aqui na parte mais baixa e ela está temendo que águas que se concentram aqui venham, como já invadiram parte da casa dela, né? Justamente, nós já orientamos ela a acionar a Defesa Civil, consequentemente ela vai acionar a Defesa Civil vai voltar aqui no local. Nós não ficamos sabendo a princípio, agora que ela está comunicando a gente, dessa residência que a barreira próximo à casa dela também caiu. E a Defesa Civil tem que vir no local para fazer a notificação. Ela está aqui do meu lado também, está preocupada, e aí foi de madrugada, todo mundo dormindo? Preocupada na hora que aconteceu aqui, aí a água desceu para baixo para minha casa, aí a barreira desceu. Aí tá uma tristeza lá a minha casa, né? Tá em risco lá. Aí eu queria que eu mandasse qualquer coisa para lá para minha casa, ao menos para ajudar o coitado do meu velho, né? Que não tem condições. Ontem já pagou 4 dias de serviço, mas rever a gente. Graças a Deus está tudo bem, só foi a barreira. Como é o nome da senhora? Quitéria Marina da Silva. Muito obrigado, dona Quitéria. Espero que tudo seja resolvido. Primo, essa situação agora aqui do lado, exatamente do lado onde foi construído de forma precária e sem nenhuma sustentação esse muro que desabou, é uma empresa de ônibus, é uma espécie de galpão, de depósito de ônibus aqui. A Prefeitura vai notificar, vai chamar a atenção. Quem vai ser responsabilizado por isso? Nós já chamamos a atenção aqui do proprietário, né, que é uma área alugada, é uma empresa de transporte complementar e os proprietários já se comprometeram de reerguer o muro novamente, né? Eles já estão em preparação para reerguer o muro novamente, porque é uma área particular, né? No caso a prefeitura ela não constrói numa área particular, mas aí os proprietários já foram
acionados e eles vão tomar as devidas providências. Inclusive os danos materiais, um pouco que causou aqui na vizinhança, nas casas ao lado desse muro, também eles se comprometeram de fazer o reparo. Eu vou dar uma descida, vou dar uma olhada lá na casa da senhora e, consequentemente, logo após nós vamos acionar a Defesa Civil para vir tomar as devidas providências em relação à residência dela. Genivaldo Primo, parabéns pelo seu trabalho ao lado da comunidade aí, por estar aí à frente com muita responsabilidade, com muita vontade de servir como coordenador regional da Sul. Fernando, tem quase 2 anos, logo já no início da gestão do prefeito JHC, que nós assumimos a coordenação regional aqui, que faz parte também da área do Feitosa, todos Jacintinhos, são mais de 14 bairros que nós coordenamos. Esse é o trabalho, essa gestão do prefeito JHC que tem sido mais próximo da sociedade. E eu estou aqui como munícipe e também como servidor público, dando a minha parcela de contribuição. Parabéns. Olha, gente, o pessoal, inclusive, quero agradecer a todos esses que estão trabalhando na obra desse desmonte, dessa viga aqui, colocaram uma proteção para que nada venha nos atingir aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção e por esse cuidado para evitar acidentes. Diga, primo. Nós estamos aqui aproximadamente com 28 homens fazendo esse serviço aqui. É bom lembrar que todos os problemas em relação à nossa regional, aonde tem problema de limpeza e de recolhimento de entulho, a SUDES está preparadíssima, principalmente nesse período chuvoso, para estar presente e atuar a hora que a população solicitar. As chuvas ainda podem acontecer em Maceió, na Grande Maceió, e é bom ter cuidado no muro que fica perto da sua casa, na árvore, principalmente frondosa, velha, para evitar esse tipo de acidente, porque, graças a Deus, nada aconteceu em termos de acidente para atingir a ninguém. Isso é o melhor da notícia. Mas os danos materiais estão aí e a responsabilização que a Prefeitura Municipal de Maceió está colocando os responsáveis para soerguer esse muro com toda a segurança aqui no bairro do Feitosa, de onde falou Fernando Palmeira com as imagens do Flávio Santos para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. Final do nosso programa, a gente vem com a participação dele, Alexandre Lino, para falar sobre o jogo de ontem, gente. Que jogo, hein, Alexandre? Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou satisfeito. E você, menina, se tivesse jogado no bolão, quase ia chegar lá, viu? Seu palpite ontem foi 3-0, não é isso? Isso, mas eu não teria jogado o placar seco, não. Eu teria colocado mais de 3 gols na partida. Muito Afinal de contas, tem uma experiência aí, né? De como tentar acertar o chute. E falando em acertar chute, ontem o Brasil não foi um jogo qualquer. Foi uma daquelas lembranças que a gente vai ter por muitos e muitos anos. Foi um passeio, foi um chocolate. Ai, coisa boa, foi lindo. 4-1 e todo mundo ficou com aquele gostinho ali no segundo tempo que cabia mais. Mas aí eu acho que o Brasil foi administrar o resultado para também não ter dor de cabeça, não provocar os ânimos dos coreanos, que assim mesmo, que não é da tradição deles, sentaram o pau nos jogadores brasileiros. Ontem o clima, assim, no segundo tempo foi um joguinho mais pegado, Verdade. um joguinho mais violento. Mas que bom que conseguimos alcançar a vitória e que vem a Croácia que nos pênaltis despachou o Japão. Os japoneses parece que não conseguem bater pênalti legal não, porque não deu certo. Falando em pênalti. Não deu certo. Falando em pênalti, vamos aqui, né, abrir um espaço no nosso programa para a gente falar sobre aquele pênalti batido e muito bem batido por Neymar, né? A gente precisa abrir aqui esse espaço também para falar sobre isso, né, Leandro? Foi o jeito. Neymar conseguiu ontem o recorde, se igualar a nada mais, nada menos do que Pelé e ao Ronaldo, fenômeno, com 3 gols em 3 Copas diferentes. Então, fazendo gols em Copas diferentes. 3 Copas. Ou seja, Neymar marcou em 2014, marcou em 2018 e marcou em 2022. 4 Copas, apenas o Rei Pelé. E aí Neymar vai ter que sonhar com 2026. Eu acho que ele tem idade para isso, mas eu quero logo pensar agora no Hexa.
Então, parabéns, Neymar, por ter batido o pênalti tão bem batido. Parabéns ao Richarlison, que também cavou esse pênalti, que eu acho que foi um pênalti meio mandrake. Mas eu quero é bola no gol, bola do Brasil dentro do gol. Então, tá valendo. E aí a gente teve Richarlison também brilhando ontem, né? Vini teve Júnior. Vinícius, exatamente. Isso mesmo, e até o Paquetá, que estava merecendo, vem fazendo uma Copa diferenciada, muito acima da média. Torço por esse Brasil. Vamos lá que vai dar certo. Pois é. E aí, de outro lado também, né, Lino? Você mencionou aí muito bem o Rei Pelé. E a gente tem também essa tristeza, né? Todo mundo aí na torcida, claro, evidentemente, para que o Pelé se recupere da doença que está acometido. Mas isso é uma situação triste para a gente também, né? Então, eu acho que todo mundo torceria para que ele pudesse estar acompanhando essa Copa, lúcido aí, de fato, acompanhando e torcendo pelo Brasil. A gente está nessa torcida, passando boas energias e crendo que o Rei Pelé pode se recuperar. A fé e a esperança caminham juntas e a gente acredita, torce, né, para uma recuperação. Ontem todos os jogadores, na hora que iam comentar sobre o assunto, a gente podia ver tranquilamente que eles estavam muito emocionados por toda essa situação. Então, até a aguardar. Também, né, Isso foi feito uma homenagem ontem com a foto do Rei na Copa de 70, a Copa que o coroou como o melhor jogador de todos os tempos, Copa de lances inesquecíveis, Copa de um Super Brasil que a gente espera que esteja na mesma pegada entre Brasil e Croácia na próxima sexta-feira. Vamos lá, vamos aguardar. O legado é enorme, chega, me arrepiei, viu? Olha, agora vamos falar um pouquinho também, né, sobre esse jogo que já vai ser sexta-feira agora, né? Brasil e Croácia, o que é que você acha que vai sair desse jogo aí? A gente continua nessa expectativa, afinal de contas é mata-mata, já quartas de final, não é isso? Isso, o Brasil ontem colocou medo na Croácia, porque nem os mais otimistas, eu que estava super otimista, cravei um 3-0. Mas foi 4-1 no primeiro tempo, 4-0 sendo no primeiro tempo, né? O gol coreano surgiu no segundo tempo. Mas, se a gente analisar, o Brasil chega favorito, a geração da Croácia está uma geração, eu não diria antiga, mas não conseguiu renovar no mesmo nível da Copa de 2018. Então, o Brasil entra em campo favorito, Modric está já aposentando, está levando a seleção nas costas e vamos aguardar, né? Como diria o sábio Warner Oliveira, cada jogo, uma decisão, e aí eu concordo com ele. Acredito muito num excelente resultado do Brasil na sexta, mas vamos ver aí, pode ser que surja daqui até sexta alguma mudança na escalação da seleção. Vamos aguardar. Ontem, o time titular passeou em campo e a gente comemorou mundo afora, porque tem torcedor do Brasil no mundo todo. Com certeza. A gente está aqui de dedinhos cruzados, então, aguardando um resultado positivo também contra a Croácia, viu? Todo mundo aí na torcida, porque eu acredito muito em energia. A gente vai conseguir, então, também levar a nossa seleção para frente. Lino, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta à nossa programação com o Canal Esportes, tá bom? Isso aí. Obrigado, Paulane. Força Brasil. Vamos lá, vamos para frente. Para frente, Brasil. É isso aí, gente. Olha, muito obrigada pela companhia de vocês na manhã de hoje. Voltando assim, a gente volta a se encontrar, então, amanhã às 11 horas, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Você vai ficando agora com Alexandre Lino no Canal Esportes. Até lá!